Vamos lá, eu quero hoje responder a pergunta que é: o que separa um designer que ganha 2.000 de um designer que ganha 10.000? Do ponto de vista comercial, certo? Porque nesse canal aqui, e o meu perfil, né, como João Torres, eu ensino vendas para designers. Então eu vou focar aqui na parte comercial, não vou falar necessariamente da técnica ou das entregas, mas da estrutura comercial que separa esses dois perfis. É claro que a gente tem algumas diferenças aí na parte de entrega, melhora um pouco a questão do equipamento, qualidade, escopo de projeto, mas não é disso que a gente vai falar aqui agora, certo? Está falando aqui de estrutura comercial. Então, aprofundando um pouco essa pergunta, o que eu quero responder é o seguinte: o que muda no processo, na comunicação e na postura comercial de um designer que sobrevive de freela, aquele cara que está começando agora, ou aquele cara que não progride muito, né? Seu ticket não progride muito no seu comercial, de um designer já mais maduro, já mais um nível intermediário, a gente pode dizer, que fatura com frequência R$ 10.000, de maneira não só pontual, né, bateu R$ 10.000 uma vez, mas de maneira previsível, tá? E aí, se você está nessa faixa aí de faturamento de R$ 2.000, esse vídeo vai ser um plano prático para você estruturar, né, o básico para poder chegar ali nos 10.000. Claro que eu não pretendo fazer isso com um vídeo só, mas eu pretendo te dar um itinerário aqui, e aí depois você pode vasculhar o meu canal, olhar as minhas outras redes sociais, se inscrever na minha newsletter, tem um plano lá também, tem muitas coisas aqui na descrição do vídeo, e também tem o formulário da mentoria ordem, onde eu vou fazer esse direcionamento por você, mesmo que você tenha um faturamento de R$ 2.000 ou até abaixo disso, certo? Se você quer esse direcionamento, se você quer dar esse próximo passo, preenche o formulário que está aqui embaixo, beleza? Então, vamos lá, o que muda em termos de processo, tá? O designer que fatura R$ 2.000, ele não tem nenhum processo comercial. Ele é um designer que atende clientes de indicação, ele atende os clientes que precisam de demandas muito pontuais, coisas muito rápidas de resolver. E ele é um designer que não faz ofertas de um valor agregado grande. Então, geralmente, ele vende soluções muito pontuais, um ticket que varia aí de 200, 300, 400 até R$ 500. Às vezes, uma oferta de R$ 1.000. Tá? Então, ele peca em muitos sentidos. Primeiro, por não ter processos. Segundo, por não ter o conhecimento. Terceiro, por não ter os meios de fazer mais grana. O designer que fatura R$ 10.000, ele já tem um pouco mais de maturidade. Então, ele sabe que ele não pode viver de indicação. Ele é um designer que ele sabe que ele depende de canais de aquisição de clientes e que o sucesso comercial dele depende de intensificar a produção dentro desses canais de comunicação. Então ele sabe que se os clientes dele vêm pelo Instagram, ele precisa melhorar o Instagram. Se os clientes dele vêm pelo YouTube, ele precisa melhorar o YouTube. Se os clientes dele vêm pelo Pinterest, ele precisa melhorar o Pinterest. Intensificar aquilo que ele já identificou que dá certo. Outro ponto muito interessante é, dentro dessas fontes de captação, a gente saber quem é o nosso cliente ideal. O designer que fatura R$ 2.000, geralmente ele é um cara que atende clientes muito variados, de nichos muito variados, de mercados muito variados. E aí, por ser muito variado, não ser muito específico, os projetos eles têm um escopo superficial. Todo projeto novo é uma nova pesquisa, todo projeto novo é um novo descobrimento que você tem que fazer daquele mercado, e você não consegue se aprofundar em nenhum nicho, justamente porque cada novo projeto é um novo desafio. Então, é mais ou menos como se você tivesse um McDonald's e a cada novo cliente você tivesse que criar um novo sanduíche. Você não teria ali uma padronização, você não teria ali uma intenção de mercado de servir um público específico. O designer de R$ 10.000, ele já está dentro de um nicho necessariamente. Ele já atende uma gama um pouco mais seleta de pessoas que se identificam com o trabalho dele. Então, esse designer de R$ 10.000, ele já atende um grupo mais segmentado. E aí, com base nessa segmentação, ele consegue prever objeções, ele consegue estimar ticket, ele consegue criar produtos que respondam às dores e problemas desse público, e ele consegue deixar todo o processo dele mais alinhado, né, mais, com a expectativa mais afiada para o público com quem ele vai conversar. Então, em termos de processo, é basicamente isso. Em termos de comunicação, é uma visão clara do público e uma visão clara do nicho que está atendendo. E aí, o último elemento que eu quero trazer é o elemento da postura comercial. Então, o designer de R$ 2.000, ele geralmente manda propostas via WhatsApp, ele geralmente fecha contratos sem reunião, ele geralmente faz 2, 3 perguntinhas ali por texto e aí já manda um preço. Ele tem uma ou duas formas de pagamento que ele aceita. Geralmente ele apresenta 50% no início e 50% no final, ou deixa o cara pagar depois. São duas formas de pagamento ruins para o prestador de serviço.
Você pode usar, né, como prestador de serviço, mas em casos muito específicos onde você pode usar isso de forma inteligente. Mas que por padrão, né, para o designer de R$ 2.000, é isso que o cara faz. Sempre usa dessa mesma forma, sempre faz desse jeito. Então, ele peca por não fazer call, ele peca por não ter um escopo específico, ele peca por não produzir conteúdo, por não intensificar o trabalho nas fontes de captação. E o designer de 10 mil, ao contrário, ele já é um cara que tem uma boa qualificação, tem um bom pré-diagnóstico, é um cara que sempre faz call de vendas. Nas calls de vendas ele consegue conduzir, consegue abrir cenário de céu e inferno, consegue fazer um bom diagnóstico, ele consegue quebrar o gelo, ele consegue dar um pitch, ele consegue negociar, ele sabe abrir vias de negociação. Ele é um cara mais maduro em termos da call de vendas e do que fazer diante do cliente. Ele já tem uma preocupação maior com o próprio visual, com o fundo, com a câmera, com o microfone que ele está utilizando. Ele já tem, isso no online, né? No presencial, ele já está mais preocupado com a postura que ele tem, com as palavras que ele usa, ele já busca estudar pelo menos um pouquinho ali de oratória para não engasgar. Ele já tem uma apresentação, um PDF bem estruturado, padronizado e bonito, porque ele sabe o tipo de cliente que ele atende. Ele consegue, com base nesse perfil, montar uma estrutura de produto, uma estrutura de pagamento. Ele consegue apresentar formas de pagamento diferenciadas. E ele tem um planejamento comercial. Ele sabe quantas reuniões ele tem que fazer no mês, quantas dessas reuniões tem que fechar, qual forma de pagamento ele vai aceitar em cada reunião. E aí, é justamente dessa maneira que ele bate R$ 10.000 por mês, todos os meses, de maneira previsível. Existem outras coisas que a gente poderia falar também, em termos de funcionário, contratação, gestão de tempo, entre outros aspectos, mas eu acho que eu vou deixar isso para um outro vídeo, senão vai ficar muita coisa aqui. Então, eu acho que o principal, o que engloba tudo isso, é uma visão de que o designer de R$ 2.000, ele trata a coisa como se fosse um freela, como se fosse um bico, como se fosse eu sei isso aqui, se cair eu atendo. Que é uma postura, assim, muito amadora de você ter. O designer de R$ 10.000, ele, que fatura R$ 10.000, que ganha R$ 10.000, ele é um designer que já vê o negócio dele, de fato, como um negócio. Ele já está tentando se preocupar como um grande estúdio. Ele já está tentando se posicionar dentro do mercado, ele já está pensando em como crescer, como expandir, como melhorar. E é justamente essa mudança na cabeça dele que vai refletir nos números do negócio. Então, essa é a grande diferença que eu vejo que existe. É uma diferença de maturidade, uma diferença de postura, diferença de processos, diferença de comunicação. Tudo isso é um próximo passo muito natural do freela, mas tem muita gente que quer ficar nesse primeiro nível. Então, se você quer ir para esses R$ 10.000, se você está nessa faixa aí dos 2.000 hoje, o que você pode fazer é preencher o formulário que tem aqui na descrição do vídeo. Aí você vai conhecer um pouco da minha empresa, da Ordem, onde a gente faz treinamento comercial para designers e onde a gente ajuda você a sair dessa faixa para dar o próximo passo, para você aumentar o seu faturamento. Mesmo que você não vá entrar na mentoria ou na consultoria, a gente tem alguns produtos de entrada também, com scripts, processos de vendas, metodologias, fluxos para você abordar clientes, definir seu posicionamento, montar o seu pitch. Coisas que são fundamentais para você dar, digamos assim, os passos menores, né? De 2 para 4.000, de 4.000 para 6.000, de 6.000 para 8.000, até você eventualmente chegar em 10.000. Alguém que não tem experiência no comercial, um direcionamento da mentoria Ordem, sai de 2.000 para R$ 10.000 em talvez 5, 6 meses, o que é muito mais rápido do que uma carreira comum, uma carreira dentro de uma agência ou trabalhando para uma outra pessoa. Então, se você devotar um pouco do seu tempo e aprender o que a gente tem a ensinar aqui, você com certeza vai ter um resultado muito interessante. E você, no futuro, vai me agradecer por estar te apresentando esse mundo do processo comercial, esse mundo das vendas, que é de fato o que vai fazer você ganhar mais. Então, olha a moto passando. Então, se você tem essa necessidade de aprender comercial e você quer chegar nesses R$ 10.000, você está no lugar certo. Preenche o formulário que está aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, assista os outros vídeos que a gente tem aqui também, porque nesse canal a gente só fala sobre vendas, sobre processos de negociação, de fechamento, sobre objeções. E consumindo esse canal aqui, você, designer, vai ganhar mais dinheiro, vai ficar mais rico e vai bater a sua meta de faturamento todos os meses. Meu nome é João Torres, novamente preenche o formulário que está aqui embaixo. Se vê no próximo vídeo.